assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Muito boa noite, queridos e amados irmãos que se colocaram dispostos a estar na casa de Deus, ou seja, na igreja, para juntos nós cultuarmos a este Deus maravilhoso, que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aos que estão aqui, o nosso bem-vindo, a nossa alegria, a nossa satisfação. Mateus, o Ellen conosco, Deus abençoe grande e ricamente, saudade dos irmãos, e é bom vê-los e revê-los, mesmo nesse tempo em que nós estamos passando, né? Mas que Deus tem dado graça, Deus tem dado força para que nós consigamos passar por essa crise, né? Mas Deus é soberano e sabemos que todas as coisas está sobre o seu controle. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, eu inicio esse culto com a leitura desse versículo, Atos 4, 12. Enquanto os irmãos encontram, eu também saúdo aqueles que nos assistem por o aplicativo, você que está na sua casa, no seu lar, você que é daqui de Três Lagoas, aqui da igreja, convido todos também para juntos nós cultuarmos a Deus. Talvez você que não é daqui, que está assistindo este culto, celebre a Deus conosco, cultue a Deus conosco. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é um dos mais ricos versículos da Bíblia Sagrada. Ele compacta muitas verdades dentro dele. E não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. E este nome é o nome de Jesus, o nome acima de todo nome. E é nesse nome que nós estamos então hoje reunidos aqui. Convido os irmãos para juntos nós orarmos a Deus, iniciando então este culto, buscando a presença de Deus e a sua direção. Vamos orar, você também que está na sua casa, pode orar conosco neste momento. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te demos graça, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Queremos te louvar por este culto que, juntos com os irmãos, queremos te oferecer. Senhor, seja um culto para a tua glória, seja um culto para o teu louvor.
a palavra lida, a palavra explicada, os cânticos, Senhor, as orações, sejam tudo para a Tua glória, para a Tua honra. Abençoe os que aqui estão, abençoe os que puderam estar aqui nesta noite, os que dispuseram a estar aqui nesta noite, talvez cansados de um dia de trabalho, mas estão aqui, Senhor, para cultuar a Ti. Aqueles que não puderam estar aqui e que estão também nos assistindo no seu lar, nas suas casas, as crianças, os idosos, enfim, Senhor, toda a Tua igreja reunida nos lares, nós queremos pedir as Tuas ricas e copiosas bênçãos para que possamos juntos nesta noite ofertar ao Senhor um culto para a Tua glória e para o Teu louvor. Instrui-nos, abençoe-nos, dirige este culto para a Tua glória, é o que Te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura, irmãos, da Palavra de Deus, depois nós vamos cantar um cântico. Abra sua Bíblia para a nossa primeira leitura no dia de hoje, no livro que escreveu Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Isaías 9, de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Como sempre temos feito, os irmãos podem auxiliar na leitura. Abner, habilita o verde para o irmão Márcio, para que juntos nós possamos, o Márcio faz, como diz o pastor, a vez da igreja, lendo os versículos pares. Eu leio os ímpares e o irmão Márcio, junto com a igreja, lê os versículos pares. Isaías 9, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, é como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos cantar, irmãos. Convido os irmãos para que abra o seu inário na sua Bíblia, e nós vamos cantar o hino número 9, Aleluia ao Deus Trino, hino número 9.
Consolador, aleluia, aleluia. Oh Deus triuno, vem nos conceder a plenitude do real poder e as nossas almas venham aqui reger. Aleluia, Irmãos, vamos ler o texto que nos servirá para meditação nesta noite. Depois ainda nós vamos cantar mais um hino, Abner. Mas vamos ler o texto de Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. São dois pequenos textos. Mateus, capítulo 4, de 12 a 17, e depois de 23 ao versículo 25. Mateus, capítulo 4, 12 a 17 e 23 a 25. Podemos fazer da mesma maneira, irmão Márcio? Por favor, irmão Márcio nos ajuda. Mateus 4, 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, versículo 23 até o 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Vamos cantar o hino, irmãos, hino 28. Hino 28, vamos ainda cantar, adorando a Deus com este cântico, com esta melodia, e logo depois nós estaremos meditando na palavra de Deus. Hino 28 do nosso inário. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Os anjos céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes
amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Os irmãos podem assentar. Ainda gostaria, o Abner aqui na frente, que fizesse uma oração, Abner, por favor, antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Pegue o microfone, por favor, e nos conduza a Deus uma palavra de oração, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por mesmo assim estarmos aqui na sua casa, ó Deus, para te louvarmos e te rendemos graças, ó Pai. Amém. Neste momento, ó Pai, peço que abençoe o irmão Anderson, que vai nos trazer a palavra, ó Pai. Sim, Guie-o e ilumine com teu Espírito, Senhor. Sim, Nós te louvamos e te rendemos graças, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Abner. Queridos irmãos que estão aqui nessa noite e aqueles que nos ouvem, nós estamos diante de uma palavra muito maravilhosa, enriquecedora, aonde o Senhor Jesus inicia o seu ministério. Podemos dizer, propriamente dito, que é a partir desse exato ponto que Jesus inicia a sua obra sobre a face da terra. O primeiro texto que nós lemos do profeta Isaías, lá no capítulo 9, ele nos traz uma meditação e uma profecia. São mais de 2.800 profecias do Velho Testamento apontando para a pessoa, para a obra e para a vida de Jesus Cristo. 2.800, um pouco mais, profecias, ou seja, há mais profecias no Velho Testamento falando sobre a vinda de Jesus. Mais de 2.800 vezes Deus usa profetas, pessoas, para falar do Messias que viria, daquele que traria redenção, daquele que cumpriria o plano e o propósito eterno de Deus, do Messias, o amado, o desejado de todas as nações. E aprouve Deus enviar o seu Filho sobre esta terra. Não havia outra maneira de Deus tratar do problema que foi cometido, que foi feito, que foi iniciado lá no Éden, lá na criação, lá no relato de Gênesis 2, 3, aonde os nossos primeiros pais, desobedecendo, sendo desobediente à palavra e à voz de Deus, cai então numa desgraça e essa desobediência gera morte para toda a raça humana que viria depois dos nossos primeiros pais. Deus ainda tentar aqui não significa que não conseguiu, mas Deus tem um plano e diz assim, olha, eu vou enviar um homem chamado Noé, e este então pregará a palavra de Deus, pregará sobre o arrependimento, porque até então, depois de Adão e Eva pecar, a humanidade entrou em desgraça,
e o pecado, a maldade, tudo que é de ruim começou a estar sobre a humanidade. Você percebe irmãos matando irmãos, pessoas matando pessoas. Então, o assassinato, a discórdia, a desunião, tudo aquilo que não estava previsto para o plano eterno de Deus, porque estava previsto sim, diante do seu plano eterno, que o homem, juntamente com a sua esposa, com a sua mulher, povoasse a terra, tivesse comunhão plena com esse Deus, para que os dois, homem e criatura, criatura e homem, tivessem plena comunhão. Essa comunhão foi quebrada com o pecado. Essa comunhão foi desfeita. Essa comunhão não pode ser mais restabelecida. E ela não pôde mais ser restabelecida. E Noé então prega durante quase 100 anos para arrependimento. Ninguém dá atenção à pregação de Noé. E somente Noé e a sua família e os seus é que são salvos da grande inundação, do grande dilúvio. O mundo então aparentemente é restaurado, só resta agora na humanidade a família de Noé, todos morreram, e então a família de Noé começa novamente a povoar a terra, mas o pecado ainda estava enraizado, o pecado não fora desfeito, o pecado não fora completamente destruído, porque, por isso que eu disse no início, Jesus teve que vir a esta terra para desfazer aquilo que foi feito de errado, para desfazer aquilo que nós chamamos da queda, do pecado inicial. E profetas durante 2.000 anos, 3.000 anos, anunciaram a vinda desse Messias. E chegando à plenitude então dos tempos, esse Messias vem sobre esta terra. Num pequeno lugar, numa pequena região, lá em Israel, lá no Oriente Médio, onde a gente vê hoje muita briga, né? muita discussão, muitas guerras ali, pequenos povos brigando entre si, e aquele lugar foi escolhido, foi preparado para que o Messias viesse a essa terra. O império dominante, o Império Romano, com uma só língua, com uma cultura só, facilitando então o entendimento daquilo que tanto os profetas que vieram antes de Jesus, até mesmo na pessoa de Jesus, para que aquela população entendesse a sua língua. Então Jesus começa a anunciar o reino de Deus. E situando esse texto de Mateus 5, irmãos, nós vemos que um pouquinho antes, lembram, Jesus é batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, e ele é batizado para que se cumpra toda a justiça, porque ele disse, não, mas eu que tenho que... João Batista disse, eu tenho que ser batizado por ti. Ele disse, olha, por hora deixa, para que se cumpra toda a justiça. Então João Batista batiza a Jesus nas águas do Rio Jordão. Esse João Batista que antes já estava anunciando a vinda do reino de Deus, dizendo, lembram, irmãos, qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E João Batista então passa parte da sua vida anunciando a chegada desse Messias, e agora esse Messias, depois de ser batizado por João, depois de ser tentado pelo diabo, em seguida depois do seu batismo, ele vai para o deserto, e ali ele é tentado pelo diabo durante muito tempo. O diabo tenta, ele então resiste com a palavra de Deus, com o testemunho da palavra de Deus, a toda tentação, a tudo aquilo que o diabo oferece para ele. O diabo primeiro tenta na sua santidade, tenta na sua divindade, e depois tenta naquilo que o diabo mais gosta de dar, que é dar as coisas. Muitas coisas, irmãos, que as pessoas têm recebido aí fora, não são obras dadas por Deus. O diabo também pode dar as coisas. O diabo pode fazer sinais e maravilhas. Nos últimos tempos, inclusive, a Bíblia nos adverte que o Satanás faria sinais e prodígios e que talvez enganaria a muitos. Então, muitas coisas que muitas pessoas têm recebido
eu não digo todas, mas devemos estar atentos, porque quem ofereceu o reino para Jesus não foi Deus, foi o diabo. O diabo disse: olha, eu te dou tudo isso, tudo que você está te vendo eu te dou, todas as riquezas desse mundo eu lhe ofereço, se você prostrado me adorar. E Jesus então resiste ao diabo, o vence com a palavra de Deus, e agora ele então inicia o seu ministério. Agora, no que nós lemos agora, quando Jesus ele deixa a sua cidade de Nazaré, ele deixa essa região, ele vai para o norte, ele se aproxima agora mais ao norte de Israel. Por isso então que nós lemos lá naquela passagem de Isaías, a terra de Naftali, a terra de Zebulon. Essa é a terra que o profeta Isaías havia falado de 400 anos atrás, que este povo que estava em trevas, que esse povo que estava abatido, destruído, arruinado, este povo viria uma luz. Essa luz é o Filho de Deus, que agora vai até esta terra e começa ali a pregar a palavra. O primeiro milagre de Jesus relatado no Evangelho de João é na cidade de Caná, ali próximo da Galileia, ou seja, na região da Galileia, próximo a Cafarnaum, aonde o relato nos diz no versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Ele foi para o norte, para as terras do norte, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, lá acerca do lago de Tiberíades, ou mar de Tiberíades, ali naquela pequena cidade, bem próximo do mar, que Jesus fixa a sua casa, fixa a sua moradia, e dali ele começa o seu ministério. Dali ele começa a pregar, dali ele começa a anunciar o reino de Deus. E o versículo 13 diz: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Jesus sai dali e vai para o norte, exatamente para que se cumprisse as Escrituras. Irmãos, as Escrituras, elas são verdadeiras. Tudo o que foi predito no Velho Testamento a respeito de Jesus se cumpriu. Toda profecia falando a respeito do Messias se cumpriu exatamente. Uma das maiores profecias que nós podemos ter ideia é Isaías 53. Essa profecia se cumpre à risca na pessoa de Jesus. Então, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, versículo 15: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Uma das obras mais maravilhosas que Jesus pode trazer para nós, irmãos, é nós vermos a luz. Nós éramos cegos, nós não conseguíamos ver. As pessoas aí fora, o mundo não vê. O mundo olha, mas não vê. O mundo ouve, mas não escuta. O mundo está completamente, as pessoas estão, conforme Efésios capítulo 2, as pessoas estão completamente mortas nos seus pecados. E somente, irmãos, a luz que esse Cristo traz é que pode trazer entendimento, pode abrir os olhos, podem fazer com que as pessoas vejam, ver o quê? O estado em que estão. As pessoas aí fora não têm noção do pecado, irmãos. Para elas a vida é isso mesmo. Para elas a vida é viver, trabalhar, ganhar dinheiro, trocar de carro, melhorar a casa, comprar um rancho, passear, ir para a Europa. Os dias são assim, a vida é dessa maneira, é corriqueira, é casar-se e dar-se em casamento, assim como acontecia nos dias de Noé. As pessoas imaginavam que nada ia acontecer. Se olha esse louco fazendo essa arca, 150 metros de comprimento, 70, 80 metros de largura, mais de 30 metros de altura, a vida inteira serrando ele e a sua família.
Noé passa a vida toda fazendo essa obra e anunciando que o mal viria, anunciando que Deus traria juízo sobre a terra. E as pessoas simplesmente zombavam dele. Só, olha, é um maluco. Olha, não tem nada o que fazer. Aquele velho, aquela família lá, a vida inteira cortando árvore e construindo uma arca. Para que será aquilo? E Noé dizia, olha, a ira de Deus vem sobre a terra. E no momento, irmãos, então, você lembra do texto lá do Velho Testamento, do dilúvio. No momento começa a chuva. E alguém diz, é a chuva de manga. E essa chuva passa a ser 1 dia, 2 dias, 3 dias. A porta se fecha, não há como entrar. Quem está fora não consegue entrar, quem está dentro também não conseguia mais sair. A porta se fechou, irmãos. Cuidado que a porta pode se fechar para nós. Cuidado que pode ser tarde, irmãos. Cuidado que nós passamos a despercebido sobre este reino que está para vir. A pregação de Jesus abre os nossos olhos. Essa gente que estava em trevas, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte. Você imagina, irmãos, viver, Mateus, numa região da sombra da morte. Viver num lugar assim. Uma região de sombra de morte. O que era isso? O que será que o profeta, o que será que a Bíblia quer dizer isso? Talvez não é uma região física, é um estado, irmãos. As pessoas vivem dessa maneira, vivem à sombra da morte, vivem distantes do seu Criador, vivem longe da presença de Deus, vivem talvez numa religiosidade, talvez uma vez por semana vou à igreja, talvez quando der, talvez numa data simbólica eu vou aí para a igreja com os meus pais, talvez quando me deu vontade eu vou à igreja. Não é dessa maneira, irmãos, não é assim que nós somos libertos dessa região da sombra da morte. Compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. E essas pessoas então que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Essa luz é a verdadeira luz, irmãos. É a luz que ilumina, é a luz que irradia, é a luz que entra dentro de nós e nos faz olhar para nós mesmos e nós vermos então a nossa condição de miseráveis diante de Deus, de desesperadamente mal. E aí então você olha e essa luz então reflete aquilo que nós de fato somos, mortos nos nossos delitos e pecados. E nesse momento então é que nós precisamos desse Salvador, desse Cordeiro de Deus que dá a vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, irmãos. Deus nos deu vida através do seu Filho. Versículo 17 diz, daí por diante, ou seja, é a partir desse momento, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, irmãos. Esta é a mensagem principal desta noite e eu gostaria de dizer a você, dizer a mim, dizer àqueles que nos ouvem, arrependimento, irmãos. Essa palavra é chave. Arrependimento é do grego metanoia, ou seja, mudança de direção, mudança de caminho. Eu estou indo num caminho, eu estou indo numa direção, eu acho que esse caminho é certo, eu acho que esse caminho é bom. E o arrependimento diz assim, olha, não é por aí, não é por este caminho. As pessoas dizem que todo caminho leva a Deus. Lê do engano, irmãos. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele não diz que ele era um caminho, ele diz que eu sou o caminho. Ele é o caminho e não um caminho. Então só há um caminho, irmãos, para escapar da ira vindoura. Só há um caminho para escapar do dilúvio. Só há um caminho para escapar daquilo que o livro de Apocalipse revela sobre a face da terra, ou seja, destruição, morte. Só há um caminho, irmãos, e esse caminho é Jesus Cristo. Por isso, Atos 4:12, o texto que nós iniciamos, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus, irmãos.
É só o nome de Jesus. Pedro não pode nos salvar. A igreja não pode nos salvar. O teu esposo, o teu marido, a tua família, os teus pais, a nossa religião, as nossas boas obras, nada pode nos salvar. A salvação só está numa pessoa, ela não está em obras, ela não está em sermos religiosos, ela não está em frequentar uma igreja, ela não está em ser bons e em até mesmo doar a nossa vida, fazer caridade. Não é isso. Salvação não é isso. Salvação só pode ser conquistada quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós reconhecemos, chamados por Ele, tendo os olhos abertos e iluminados pelo Espírito Santo, então nós reconhecemos que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser este nome maravilhoso que é o nome de Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade, irmãos. Nós não podemos perder essa arca que ainda está aberta e está nos esperando para adentrar nela. Ainda há tempo, irmãos. A palavra diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento é isso, irmãos. Mudança de direção, mudança de caminho, mudança de atitude. Não só caminho e direção, mas atitude. Isso é arrependimento. Mudança de temperamento. Tudo isso está relacionado com arrependimento. Mudança de caráter. Isso é arrependimento. Tudo isso é englobado em arrependimento. Por isso a pregação de João Batista era: arrependei-vos. Ele dizia até mesmo raça de víboras. E Jesus agora usa também da mesma pregação de João Batista: arrependei-vos, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu digo nessa noite, irmãos, está próximo este dia. Nunca teve tão próximo. Nunca teve tão próximo o reino dos céus. Mas não deixe passar esse dia. Não deixe passar o dia da tua visitação. Não deixe passar o dia em que a palavra de Deus é pregada ao seu coração, a palavra de Deus é anunciada. Não deixe passar o dia da tua visitação. Abra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos meditar também um pouco sobre arrependimento à luz também desse texto. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Olha a importância, irmãos, do arrependimento. A importância de voltar o caminho, de ver aonde nós erramos. A importância de que tenhamos uma clareza de pensamento e diz: opa, algo está errado, algo precisa ser mudado. Algo precisa ser transformado na minha vida. Isso é arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, que é a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, este é o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse.
João, o último apóstolo agora. Todos, possivelmente, quando João escreve isso, já haviam morrido. E morrido pelas piores mortes. Apóstolo nessa época, irmãos, não eram esses que se dizem apóstolos hoje. Apóstolos, na época de Jesus, eram aqueles que viram a Jesus, andaram com Jesus, caminharam com Ele, estavam com Ele. E agora João, o último apóstolo na ilha de Pátimos, recebe de Deus revelação. Todos já haviam morrido. Todos eles cerrados ao meio, esfaqueados, degolados, crucificados de ponta cabeça, como diz a história. Todos eles mortos pelo martírio, mortos de morte sangrenta, dolorida, horrível, porque anunciaram a Cristo até o final. Lembra no nosso primeiro texto, quando Jesus percebe que João Batista estava preso? João Batista foi preso e depois ele é morto, decapitado, cortado a sua cabeça, porque anunciava o pecado e anunciava do arrependimento. Assim também todos os apóstolos foram mortos. E João agora escreve, então, recebendo revelação, lá na ilha de Pátimos. Ele escreve à igreja de Éfeso. Mas também nós podemos usar essa palavra para nós hoje, irmãos, para a nossa vida. O versículo 2 diz assim, olha, conheço as tuas obras. Oh, irmãos, que doído é isso. Que forte é isso. Que forte o Senhor olhar para nós e dizer, olha, ó, eu te conheço. Conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas. Conheço as tuas. Conheço as tuas. Eu conheço as minhas obras. O Senhor conhece as minhas obras. Eu conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece, irmãos. Não tem como fugir dele. Ele nos conhece. E aquele que nos conhece está aqui hoje. Está oferecendo para nós um novo caminho, uma nova chance, um arrependimento, uma vida nova, uma mudança de direção. Oferece a você que nos ouve uma mudança de direção, uma vida nova, uma oportunidade de começar de novo. Esse texto vai dizer isso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Sei perfeitamente quem você é. Conheço a sua vida, o seu trabalho. Sei aonde você trabalha. Sei aquilo que você passa no seu dia a dia. Eu conheço você. Eu sou aquele que te criou, que te formou. Eu formei cada molécula do seu corpo, cada artéria, cada veia, cada célula do seu corpo foi eu que fiz. Desde da planta do seu cabelo, aí em cima, até a raiz dos seus pés. Eu formei você, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu conheço o seu trabalho. Eu conheço o seu labor. Eu conheço as suas dores, as suas necessidades. Eu conheço a sua sinceridade. O Senhor nos conhece, irmãos. Não tem como fugir dele. Algum tempo atrás eu também pensava que eu podia fugir das minhas responsabilidades. Talvez eu fiquei caminhando um pouco meio religioso, fugindo de que Deus pudesse ver algo que talvez estava obscuro, e muitas vezes aquilo eu pensava, Senhor, mas isso talvez não é muita coisa, o Senhor me ajude aqui, mas, enfim, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, todos os nossos atos, nossos pensamentos, tudo aquilo Deus conhece. Deus nos conhece. Conheço as tuas obras. E o versículo 4, aí terminando diz, o versículo 4, como o Senhor nos conhece, ele diz lá no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. João escreve essa carta a essa igreja. Ela era uma igreja boa, ela era uma igreja que cultuava a Deus, ela era uma igreja saudável, era uma igreja que denunciava os falsos apóstolos. Dos maiores enganos e uma das maiores mentiras hoje em dia, irmãos, é alguém se intitular apóstolo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Apóstolo é aquele que caminhou com Cristo. E essa igreja então denunciava aqueles que se declaravam apóstolos. Olha lá o versículo.
Puseste à prova os que de si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Será que nós não abandonamos o primeiro amor? Será que você que nos escuta não tem abandonado o seu primeiro amor? E eu quero dizer aqui, o que seria o primeiro amor? Seria o nosso encontro com o nosso Senhor, o dia que nós bondosamente fomos atraídos para Cristo, o dia que bondosamente Deus nos atraiu para Ele. Nós, naquele dia, nós abrimos o nosso coração, nós fomos salvos, o nosso nome foi escrito no livro da vida, porque uma vez salvos, irmãos, sempre salvo. Você não perde a salvação, não há como perder aquilo que não é seu. Então a salvação não se perde, uma vez salvo, eternamente salvo. Perder a salvação não existe, porque a salvação pertence ao Senhor e não a nós. Então, se você foi salvo, você é eternamente salvo. Mas possa ser que no decurso da sua caminhada, possa ser que no caminhar do seu dia a dia, você diz, olha, eu estou meio cansado, sabe? Ir na igreja todo domingo, frequentar essa igreja, talvez, eu vou dar um tempo. Às vezes você escuta isso, né? Vou dar um tempo. Irmão, não está vindo mais na igreja? Não, estou dando um tempo. Irmãos, vamos na igreja? Não, irmãos, eu estou dando um tempo. Será que não é aí, irmão, que nós abandonamos o primeiro amor? Dando um tempo? Deixando de lado tudo aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te. É uma mensagem para nós também hoje, irmãos. Lembra-te, lembra. Busca aí na sua mente aonde você disse assim, olha, acho que está bom para mim, né? Acho que já fui bastante na igreja, vou dar um tempo. Lembra aí nesse dia, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste, irmãos. Lembra você de onde caiu. Lembra você quando você começou a desanimar, a esmorecer. Você começou a não vir num culto hoje, fazia um culto, não vinha, ficava 3, 4, sem. Enfim, irmãos, Deus conhece, Deus sabe por que nós agimos dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz aí para você, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Mais uma vez a palavra arrependimento, ou seja, muda de direção, muda de caminho, muda de atitude, muda de temperamento, muda de caráter. Isso é arrependimento. Arrepende-te e volta à prática. Irmãos, aqui está nos chamando, está chamando bondosamente a você e a mim. Voltemos à prática das primeiras obras. Deus sempre está disposto, irmãos, a nos aceitar novamente. Os irmãos conhecem a história do filho pródigo. Essa história é maravilhosa, irmãos. Esse filho pródigo pega a riqueza do seu pai e diz, olha, eu estou cansado, cansei daqui, cansei do Senhor, cansei de tudo isso, cansei dessa vidinha, cansei dessa igreja, cansei disso aqui, quero o que é meu e vou viver a vida. E os irmãos sabem da história, né? Conhecem a história aí do filho pródigo. Perde tudo, é humilhado, não tem esperança mais de nada, não sabe mais o que fazer, mas no último instante, quando está comendo, nem mesmo a comida dos porcos lhe era oferecida, nem aquilo que era dado aos porcos, né? Lá no Paraná, não sei se aqui chama, mas lá no Paraná é lavagem, né? Nem aquilo que é dado aos porcos, o resto da comida que era jogado aos porcos, ele queria comer e não lhe era dado. E ele então, naquele momento, eu penso que ele lembra, ele começa a lembrar, ele lembra da onde ele caiu. E ele tem então uma claridade na sua mente, uma luz na sua mente, e o seu coração diz, eu vou voltar para a casa do Pai. E ele volta para a casa do Pai. O Pai o recebe de braços dados, faz uma festa, põe vestes novas, o coroa. Então, irmãos, lembra-te de onde caíste. Lembra nessa noite de onde você caiu, de onde eu caí, e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti
e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então, irmãos, a chance, a oportunidade nos é dada. As pessoas têm chance, têm oportunidade. Alguém diria esses tempos atrás, olha, será que com essa pandemia as pessoas vão se converter? Eu disse, bem possível que não. Para eles é algo normal que aí vai passar, porque para eles a vida continua assim mesmo. É dia a dia, é normal viver assim, é normal. Talvez lá, quando der vontade, eu me arrependo. Talvez é tarde, talvez a porta já se fechou, talvez a arca já não tem mais condição de você entrar nela, talvez o nosso candeeiro vai ser removido se nós não nos arrependermos. Mas é a oportunidade que nos é dada, irmãos, e é chance que nos é dada. O versículo 23, lá, voltando para o livro de Mateus, já entrando na parte final da nossa mensagem, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, toda essa região, Jesus andava, caminhava naquele lugar, ensinando nas sinagogas, ensinando. Jesus ensinava, irmãos, Jesus catequizava, Jesus, ele doutrinava, ele discipulava. O discipulado faz parte, irmãos, da vida do cristão. O cristão tem que aprender. O reino de Deus não nos é dado como um passe de mágica. A nossa fé tem que ser praticada, a nossa fé tem que ser vivenciada. Nós precisamos, irmãos, sermos doutrinados pela palavra de Deus, pela mensagem da palavra de Deus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinava nas sinagogas. Ele ensinava, ele catequizava. Catequese tem a ver com discipulado, com aprendizado. O irmão Márcio tem um projeto agora, juntamente da igreja, de fazer discípulos, de fazer discipulado, ou seja, de apresentar a palavra de Deus àqueles que já conhecem para se aprofundar mais ainda. Irmãos, o reino de Deus é dessa maneira, senão a gente fica na superficialidade, a gente fica religioso, a gente imagina que uma vez por ano, por semana, tá bom ir na igreja. Eu sei, irmãos, que cada um tem a sua dificuldade, ainda mais nesses dias de hoje, eu sei disso. Mas nós não podemos viver só nessa superficialidade da fé. Nós precisamos entrar nesse rio, irmãos. Nós precisamos mergulhar nesses rios de água viva. E Jesus então percorria a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho. Jesus pregava, irmãos. A pregação de Jesus era forte, era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus, irmãos, também não era passar a mãozinha na cabeça. Não, irmãos, era uma pregação forte: arrependei-vos. Jesus, ele era enfático naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. O Filho de Deus veio nessa terra pregar arrependimento, irmãos. Arrependimento. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24 diz que a sua fama percorreu toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Ele os curou. Talvez hoje as pessoas querem muitas curas, né, irmãos? Hoje em dia, eu quero dizer assim, olha, as igrejas hoje se baseiam em alguns pilares. Há aquelas que buscam prosperidade. Isso é claro, isso é óbvio, isso está visível. Só você ligar a televisão, você só vai ver falar de prosperidade, de dinheiro, de riqueza, de vida plena, de não se contentar com o que tem, de querer mais, de dar 100 para receber 1000, de dar 1000 para receber 10.000, de fazer votos com Deus, de barganhar Deus, de achar que Deus é um garçom que pode dar qualquer coisa a qualquer hora. Não é dessa maneira, irmãos. O reino de Deus não é riqueza, o reino de Deus é a cruz do reino, não é só riqueza. Jesus já não nos pediu em nenhum momento para buscarmos as riquezas desse mundo, muito pelo contrário.
Ele diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Riqueza é bom? É, irmãos. É dádiva de Deus? É. Mas quando é dado por Deus, quando Deus nos dá graça, quando Deus nos abençoa, isso é riqueza, irmãos. Riqueza não é barganhar com Deus. Riqueza não é 7 sexta-feira. Riqueza não é fogueira. Riqueza, irmãos, não é oferta triplicada, dobrada. Já tem o trízimo. Não é mais dízimo, já é trízimo. 3 vezes. A gente não entende isso. Aonde isso vai parar? A igreja virou um comércio. A fé virou um comércio. Pessoas comercializando a fé, irmãos. Enganando como enganava no passado. Aonde está o evangelho dessas igrejas, irmãos? Por outro lado também nós vemos igrejas só de cura. Só de cura. Cura tudo. Principalmente caroço. Caroço é o que mais cura. Está com caroço aqui, irmãos? Ah, glória a Deus, não tem mais. Estava com caroço aqui, está com caroço ali. Cura caroço de todo lado. É enfático isso. É um culto de cura caroço, é um culto de cura dor nas costas, é um culto de dor aqui, de dor ali, de dor de cabeça, de dor no pé. Irmãos, não é isso. Culto não é isso, igreja não é isso. Jesus sim, ele curava as pessoas, mas você percebe que o ensino, que a pregação, que a mensagem da catequese vem antes de cura, vem antes de libertação. Primeiro as pessoas eram catequizadas, evangelizadas pelo Senhor, pelos discípulos. Depois sim o Senhor as curava. Depois o Senhor trazia bênção de cura quando era necessário fosse. Mas não é, irmãos, uma cura que vai nos fazer abrir os olhos. Não, irmãos, não é isso. Talvez nós podemos ficar enfermos a vida toda e você pode ser feliz adorando a Deus, servindo a Deus, mesmo enfermo a vida toda. Eu me lembro do pastor Martin Lloyd Jones, no final já da sua vida, enfermo, doente, depois de passar mais de 30 anos pregando na capela de Westminster, em Londres, dedicando a sua vida, era um médico conceituado em Londres, na Escócia, e ele entrega a sua vida, ele diz, não, eu não quero a medicina, eu quero pregar a palavra de Deus, e ele traz um grande avivamento sobre a Inglaterra, e no final já da sua vida, ele pregou durante 30 anos, irmãos, ele pregou durante 30 anos o livro de Romanos, toda sexta-feira. Um dos maiores esboços do livro de Romanos é a exposição de Martin Lloyd Jones sobre Romanos. E no final da sua vida, ele enfermo, as pessoas dizem, olha, nós vamos orar por você. Ele diz, não precisa orar por mim, eu não preciso ser curado, eu já estou pronto para subir aos céus. O Senhor, se quiser, me cura, se não quiser, é obra dele. Não gaste a sua oração orando por mim, ore pela igreja, ore por você, ore pela sua família, ore pela salvação. Ele entendia, irmãos, que mesmo aquela enfermidade era para a glória de Deus. Lutero foi um homem que, irmãos, sofreu diversas dificuldades, diversas enfermidades. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Então, irmãos, igreja não é somente isso, e não é isso. Não é riqueza, não é somente cura, não é somente prosperidade financeira. Não é isso, irmãos. Igreja é reino de Deus. Igreja é cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, tome o seu carro novo e me siga. Quem quiser após mim, tome uma fazenda e me siga. Foi isso que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. Nós temos trocado, irmãos, o reino de Deus pelas coisas do mundo. Nós temos trocado, irmãos, o reino de Deus. As pessoas têm trocado o reino de Deus pelas coisas do mundo. As igrejas têm anunciado somente isso, irmãos. Só bênção, só prosperidade, só riqueza, evangelho nada. Você vai em um lugar em que a mensagem é desse tamanho e o pedido de oferta é desse tamanho. Você vai no lugar em que a mensagem é desse tamanho e a oração de cura, de libertação é desse tamanho. Você passa num vale de sal grosso, você passa sobre o manto do profeta, você toca no sangue do profeta que foi furado pela faca,
Você compra isso, você compra o tijolo da casa própria, você compra a chave para abrir aquilo, você compra o sabonete ungido, você compra a toalha que o apóstolo seca. Irmãos, isso é idolatria, irmãos. Isso não é reino. Reino é a palavra, reino é a verdade pregada e anunciada. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O Senhor Jesus nos cura nessa noite, irmãos. Curas de pensamentos errados, de vida errada, de propósitos errados. Cura você que nos ouve nessa noite, de propósito errado, de arrependimento errado, de vida errada com Deus. Que o Senhor nos cure nessa noite, irmãos, desses males que nos impedem de nos achegarmos a Deus, males que nos impedem de servir a Deus, de nos entregarmos completamente a Ele. Que o Senhor nos cure nessa noite, irmãos. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu concluo nessa noite, irmãos, dizendo que a mensagem é essa, irmãos: arrependimento. Arrependimento verdadeiro, arrependimento na prática, arrependimento autêntico, é o arrependimento mediante o reino de Deus, mediante Cristo, a sua cruz. Essa é a nossa conclusão, irmãos. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Há um hino que diz que amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde, irmãos. Não espere amanhã. Não espere amanhã para consertar a sua vida. Não espere amanhã para deixar práticas erradas. Não espere amanhã para aceitar a Cristo. Não espere amanhã para dizer, não, amanhã, quem sabe. Amanhã pode ser tarde, irmãos. Amanhã pode ser muito tarde. E o hino conclui, hoje Cristo nos quer libertar. Hoje Cristo mesmo, irmãos, está aqui, está aí com você que nos ouve, que nos assiste. E Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, quer falar conosco. Incline a sua cabeça, vamos orar, por favor. Amado Deus, nosso soberano Pai Celestial, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos pela Tua palavra, Senhor, que nós lemos aqui nessa noite. Te glorificamos porque a Tua palavra nos dá a oportunidade do arrependimento, de começar de novo, de ver onde nós caímos e iniciarmos, Senhor, uma nova caminhada, uma nova jornada contigo, com o Senhor Jesus. Senhor, que possamos ter um verdadeiro arrependimento, que possamos, de fato, efetivamente, Senhor, arrependermos de verdade, convertermos de verdade, Senhor. Obra do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Fala com os que aqui estão. Somente o Teu Espírito pode falar, Senhor. Podemos ficar aqui pregando, Senhor, horas, dias, mas se o Teu Espírito Santo não falar, Senhor, é vão. É vã a nossa pregação, Senhor. Mas nós anunciamos aqui a Tua palavra, Pai. Nós lemos aqui a Tua palavra, que nos dá hoje a oportunidade de nos arrependermos, vermos aonde caímos, olharmos e voltarmos para o primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar às primeiras obras. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor. Abençoe meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Abençoe o Mateus, abençoe a Suelen, Pai. Abençoe o irmão Flávio, o irmão Márcio. Ó Deus, abençoa, Pai, Abner, abençoa o Davi, Pai. Aqueles que estão aqui fisicamente nessa noite, possam estar cobertos da Sua graça. Abençoe o Miguel, Deus, com a sua família, com a sua casa. Abençoe aqueles que nos ouvem nessa noite, Pai. Dá-nos a Tua graça, Pai, dá-nos a Tua presença. Despede-nos em paz, Senhor. Continua falando conosco, Pai. É o que Te pedimos, Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Glorificado seja Deus. Nós queremos agradecer aos irmãos, agradecer àqueles que
puderam estar aqui nessa noite. Muito nos alegra, muito nos alegra. Às vezes a gente vê algumas pregações que em algumas cidades o pastor está sozinho mesmo, né? Só ele e os bancos ali. Aqui a gente ainda consegue ter a graça e a alegria de ver os irmãos. É muito bom isso, muito bom. Domingo nós vamos cultuar ao Senhor, escola bíblica pela manhã, através do Zoom. Eu vou estar trabalhando, mas os irmãos vão estar cultuando a Deus. E à noite nós vamos estar aqui reunidos novamente. Que Deus te abençoe, tua semana rica e poderosamente. Abençoe aqueles que nos escutam, aqueles que estão conosco, aqueles que porventura vão ouvir ainda talvez essa mensagem. Que Deus também rica e poderosamente nos abençoe. Tenhamos todos uma boa noite, irmãos. Nos despedimos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.